Hoje eu quero falar direto com você, que trabalha muito e acha que dar atenção ao seu desenvolvimento pessoal é bobeira. Ou que o tempo e o esforço que você vai gastar com isso simplesmente não compensa o resultado que vai ter. Eu sei como parece impossível pensar em desenvolvimento pessoal quando a única coisa que você quer depois de um dia inteiro de trabalho é descansar e relaxar um pouco. Eu sei como é difícil tomar qualquer decisão nesse momento. Você chega em casa cansado, com a cabeça cheia e tudo o que quer é comer alguma coisa gostosa, se distrair um pouco e tentar esquecer do estresse de mais um dia em um trabalho que muitas vezes parece que não vai te levar para lugar nenhum. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Existem pequenas coisas que você pode fazer que têm o potencial de mudar a sua mente, o seu corpo e a forma como você vê o mundo. E até a maneira como você enxerga a sua própria vida. Eu sou o Thiago, você está no canal Dedicadamente, onde falamos sobre desenvolvimento pessoal e sobre a busca da nossa melhor versão, trabalhando para nos tornarmos pessoas melhores todos os dias, nem que seja só um pouco melhor do que ontem. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos juntos nessa jornada de nos tornarmos as melhores pessoas que podemos ser. Esse vídeo é para quem tem a rotina de um trabalhador comum, assim como eu. Gente que pega horas de trânsito, que tem um trabalho desgastante, seja física ou mentalmente, e que muitas vezes mal tem tempo para descansar direito. Uma rotina que faz muito desse papo de pseudo-coach de internet parecer uma piada. E eu entendo isso, porque eu vivo isso. Minha escala hoje é o famoso 12x36, ou seja, eu trabalho 12 horas e depois tenho 36 horas até meu próximo plantão. Não é uma das piores escalas do mundo, principalmente quando comparada com algumas escalas 6x1. Mas em compensação, eu não tenho feriado. Nenhum. Em alguns períodos eu trabalho à noite, então eu já passei Natal trabalhando, já passei Ano Novo trabalhando, já passei Carnaval trabalhando. E também já tive fase de trabalhar viajando, quando eu trabalhava com telecom. Teve uma época que durante 6 meses eu praticamente só chegava em casa no sábado à noite para sair novamente na segunda de manhã para viajar. Então quando eu digo que eu sei como é a rotina de um trabalhador comum, não é teoria. Eu realmente sei. E por isso também sei que você provavelmente está cansado de ouvir que tem que treinar, tem que ler mais, tem que comer melhor, tem que estudar, tem que ser produtivo em todo momento possível. E que quando você não consegue fazer tudo isso, você ainda acaba se sentindo indisciplinado ou incapaz. Talvez você até pense, cara, eu chego em casa destruído, eu só quero desligar a cabeça um pouco. Será que eu sou fraco por causa disso? A primeira coisa que eu quero te dizer é, para de se julgar de maneira cruel. Cada pessoa tem seu ritmo, cada pessoa tem sua realidade, cada pessoa tem problemas e dificuldades diferentes. Não faz sentido você se comparar com alguém que tem uma rotina completamente diferente da sua. Se compare com quem você era ontem. Se você quer melhorar, então busque melhorar em relação a você mesmo. O objetivo não é virar uma versão perfeita de alguém da internet. O objetivo é se tornar um pouco melhor do que você era ontem. Aceite esse desafio. Se cobre, mas não seja cruel consigo mesmo. Porque quando a cobrança vira crueldade, o resultado normalmente é desmotivação e depois desistência. Outra coisa que eu aprendi com o tempo é que muita gente tenta forçar a própria rotina contra si mesmo. Eu já fiz isso. Como eu falei, já trabalhei à noite muitas vezes e ainda trabalho em alguns períodos. Durante muito tempo eu tentava chegar em casa de manhã e fazer coisas como estudar, ler ou escrever. Na minha cabeça, aquilo era disciplina, mas na prática não dava certo, não tinha como dar. Meu corpo e minha mente queriam só uma coisa muito simples: dormir. Eu estava tentando lutar contra o cansaço e contra o sono, e isso quase nunca funciona. Então eu comecei a mudar a estratégia, comecei a adaptar. E em vez de tentar encaixar uma rotina ideal na minha vida, comecei a adaptar a rotina à minha realidade. Hoje, por exemplo, quando eu chego do trabalho, quando eu trabalho à noite, em alguns dias eu faço algo simples. Eu faço 20 minutos de um treino de HIIT, que é aquele treino intervalado de alta intensidade, que tem momentos de esforço bem forte, intercalados com descanso.
Depois tomo um banho gelado e como alguma coisa e durmo até meu filho chegar da escola. Logicamente, está longe de ser a rotina perfeita. E obviamente 2 ou 3 horas de sono não compensam uma noite inteira de trabalho. Mas isso já faz diferença, porque quando eu acordo, eu já me sinto bem melhor por causa dessas horas de sono, e se eu conseguir fazer o treino, eu sei que pelo menos o treino do dia já está feito, e isso muda o psicológico. Mas se eu também não tiver com disposição para fazer o treino antes de dormir, eu deixo para fazer depois. O que eu quero dizer para você com isso é, não tenta atropelar o seu cansaço, tenta adaptar a sua rotina. Começa pequeno, faz 5 minutos de exercício, faz uma caminhada leve. O objetivo inicial não é transformar sua vida inteira de uma vez. É começar a criar movimento. Colocar o corpo em ação. E falando em rotina, tem outra coisa que muita gente ignora completamente. O tempo morto do seu dia, o tempo inútil na sua rotina. Inútil. O mais comum deles é o transporte público, por exemplo. Você vai passar aquele tempo ali de qualquer jeito. Então por que não tenta usar esse tempo de forma mais útil? Toda vez que eu entro no ônibus eu pego algo para ler. Pode ser num Kindle, pode ser num livro de bolso, pode ser no Kindle através do aplicativo do celular. Eu pego e tento usar esse tempo para uma leitura. Então, se você tem como comprar um livro de bolso numa banca de jornal, tem no seu telefone aplicativo do Kindle, você já tem um jeito de ler livro em qualquer lugar. E quando eu canso de ler, eu troco para um podcast, pode ser sobre desenvolvimento pessoal ou qualquer outro assunto que agregue alguma coisa. Normalmente eu faço isso na ida para o trabalho, que é quando eu estou mais descansado. Na volta, quando eu já estou muito cansado ou com sono, eu não brigo comigo mesmo. Às vezes tento ler, mas se eu percebo que não estou conseguindo focar, simplesmente eu paro. Às vezes tiro um cochilo, ou às vezes assisto alguma coisa leve. Vejo uma série ou um anime que eu esteja acompanhando. E isso também tem um lado interessante. Muitas vezes o tempo que eu gastaria vendo alguma coisa em casa, eu já usei no ônibus. Eu já assisti o que eu queria assistir no ônibus. Então quando eu chego em casa, tenho mais tempo para descansar de verdade. E descansar de verdade é uma coisa que muita gente negligencia completamente. Cara, ficar rolando redes sociais no celular não é descanso de verdade. Pode até parecer que você está relaxando, mas o seu cérebro está recebendo estímulo atrás de estímulo. Um vídeo atrás de outro vídeo, depois um outro assunto completamente diferente. Tudo isso em poucos segundos. O cérebro não descansa assim. Ele vai tentar processar aquela avalanche de informação. Além disso, ficar mudando de assunto de 5 em 5 segundos vai prejudicar seu foco, vai aumentar a fadiga mental e vai diminuir sua capacidade de concentração. Tem até uma expressão no inglês que descreve isso muito bem, que é chamada de monkey mind, algo como mente de macaco. A ideia é justamente de uma mente inquieta pulando de pensamento em pensamento, como um macaco pulando de galho em galho. E quando eu trabalho à noite, isso fica ainda mais evidente. Mesmo depois de tirar um cochilo, às vezes parece que os macaquinhos da minha cabeça estão em modo turbo. Focar em qualquer coisa vira um desafio. E uma das coisas que piora muito isso é o sono ruim, por eu ter trabalhado à noite. Outra coisa que pode piorar bastante também é o álcool. Se eu beber um pouco a mais, a dificuldade para manter o foco no dia seguinte aumenta de forma muito significativa. Um dia que poderia ser produtivo ou de descanso acaba virando um dia em que meu corpo está apenas tentando se recuperar. E longe de mim dizer que você tem que parar de beber. Eu sei que para muita gente aquela cervejinha no fim de semana é um dos poucos momentos de prazer depois de uma semana inteira de trabalho pesado, condução cheia, estresse e muitas vezes pouco dinheiro. Mas talvez valha a pena experimentar diminuir um pouco. Se você bebe todo fim de semana, tenta beber um fim de semana sim, outro não. Só para observar a diferença de como você se sente. Às vezes os próprios resultados acabam te motivando a reduzir naturalmente a quantidade que você bebe. Talvez você acorde um sábado de manhã, depois de uma sexta-feira que você não bebeu, com mais energia. E quem sabe até com vontade de sair para fazer uma caminhada ou fazer alguma atividade física. E aí que entramos em outro ponto importante. Saúde. Ser saudável é algo que praticamente todo mundo quer. Mas quando chega a hora de pagar o preço por isso, muita gente desiste. Na prática, a saúde tem 2 pilares muito simples: a alimentação e a atividade física.
Você não precisa virar um especialista em nutrição para começar a melhorar a sua alimentação. Pequenas mudanças já fazem diferença. Beber mais água, diminuir um pouco alimentos ultraprocessados, a comer mais comida de verdade. Nada radical, apenas um pouco melhor do que antes. E com a atividade física acontece a mesma coisa. Não precisa virar atleta, não precisa treinar 2 horas por dia. Começa com pouco. O mais importante não é a intensidade no começo, é consistência. Porque a verdade é que a mudança real acontece quando a sua identidade começa a mudar. Você não começa disciplinado, você se torna disciplinado. Quando você treina 5 ou 10 minutos, mesmo cansado, você prova para si mesmo que é alguém que cumpre o que promete. Quando você lê algumas páginas depois de um dia difícil, você começa a construir a identidade de alguém que estuda. E identidade molda comportamento. Comportamento repetido molda resultado. Então, não se trata de fazer tudo perfeito. Se trata de continuar fazendo algo, mesmo que seja pequeno. Você ainda pode jogar videogame, ainda pode ver sua série, ainda pode descansar. O problema não é o lazer. O problema é quando o lazer vira fuga constante. Você não precisa ser produtivo o tempo todo, mas também não pode viver anestesiado o tempo todo. Porque se a sua vida se resume apenas a sobreviver a semanas de trabalho, dificilmente alguma coisa vai mudar. E ninguém vai bater na sua porta oferecendo uma vida melhor. A mudança começa com pequenos movimentos, pequenas decisões diárias, talvez 10 minutos de exercício, talvez algumas páginas de leitura, talvez dormir um pouco melhor. Nada disso parece revolucionário no curto prazo, mas no longo prazo pode mudar completamente a forma como você se sente, como você pensa e como você vive. Eu sei que você está cansado. Eu também fico. Mas existe uma diferença enorme entre estar cansado e ficar parado. Você pode estar cansado e mesmo assim continuar evoluindo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo que também trabalha pesado e acha que desenvolvimento pessoal não é para ele. Aqui no Dedicadamente a gente não vende vida perfeita. A gente fala de evolução possível, um passo de cada vez. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Um abraço e até o próximo vídeo.